Boa noite, gente. Foi dada a largada aqui aos trancos e barrancos, porque a gente nunca se prepara o suficiente para essas tecnologias aí. É tudo um grande desafio também a gente lidar com isso tudo, é tudo muito novo, né? Então hoje a gente vai fazer o primeiro encontro vocálico e esse encontro, conforme eu divulguei ali no Face, nas redes sociais, é um encontro que pretende discutir um pouco as nossas formas de cantar e de encenar canto, né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de quarentena, e aí eu vejo os meus colegas todos se adaptando aí às novas formas de interação, né? Que é uma coisa que para ensinar canto a gente sempre valorizou muito a presença, né? O corpo do aluno, é tudo muito se dá muito a partir do contato físico, né? E aí, então, para a gente pensar junto um pouco esses novos desafios aí, e também para continuar pensando, né? Que eu acho que quem é professor de canto popular faz o tempo todo esse exercício de pensar de que forma a gente pode tá ensinando o canto, né, a partir das técnicas que estão aí colocadas. E hoje eu recebo uma grande amiga, o encontro de hoje podia chamar Papo de Comadre, mas é um encontro vocálico, né, o primeiro. Então, queria falar primeiro dessa minha amiga Ivi Luna, que é minha amiga de mais de 20 anos, fez faculdade comigo, é uma baita de uma parceira aí da vida, é sócia fundadora da Confraria das Pombas, que é um grupo que a gente tem de amigas. Enfim, amigona para a vida toda aí, de muitos anos já. Mas falando dela como profissional, né? A Ivy é graduada em música, ela é mestre e doutora em teatro, né? Ela, enfim, tem um trabalho muito bacana, ela pesquisou aí as relações entre música e cena, além de ser cantora, compositora, pesquisadora de cultura popular já há muitos anos, né? Passou por inúmeros grupos importantes aí no cenário musical de Florianópolis, né? Enfim, eu não quero, enfim, Cravo da Terra, eu não quero me esquecer de nada, talvez ela possa falar um pouco mais sobre isso. E fez o último show que eu tive, o mais recente, né? Não o último, mas o mais recente foi o Xirê, no TAC, aqui em Florianópolis, que eu tive a honra de fazer uma participação. Que mais que eu posso dizer dessa mulher? Ela é professora de voz para teatro e trabalha com preparação vocal de atores, trabalha com cantores. E o papo de hoje é para a gente saber um pouco mais sobre a Ive, sobre a formação dela, sobre a prática dela como professora, como cantora, e também para saber como é que ela está se virando aí em tempos de pandemia. Daí, mana, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, Verinha. Que prazer estar aqui. Um prazer enorme estar participando dessa live. Eu fico meio nervosa, isso é uma coisa assim tão moderna, contemporânea, né? Mas estou feliz aí de encontrar você demais, assim, porque como você falou, é um encontro de comadre mesmo, né? Um encontro muito contente, assim. Eu fico muito feliz de estar aqui e poder conversar sobre o que é isso, né? De estar nesse desafio de continuar dando aula online, é uma experiência e tanto, né? Com certeza. Mana, diga lá, como é que você tá fazendo? O que você anda fazendo agora, no momento? Como é que você tá trabalhando?
Então, Verinha, eu não tô te vendo, tá? Então, tô falando aqui pra tela, tá um pouco esquisito, assim, mas vamos lá. Então, se eu ficar meio estranho, assim, é porque eu não tô vendo nada do que tá acontecendo. Mas, Você não tá me vendo no quadradinho? não tô te vendo no quadradinho. Ah, tu Tô não te me vê? Que vendo. coisa de louco, tchê. Mas eu tô aqui, tô bem te olhando. Tá bem. Então, aí o que eu estou fazendo? Porque, na verdade, eu estou trabalhando na prefeitura com aqueles contratos temporários, né, a CT. Eu estou Uhum. dando aula na EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, no núcleo Continente 2, que a gente atende ao Monte Cristo, o Figueirense e o Pop Rua, ali na Redcliffe. E eu estou muito contente, assim, estou muito feliz de estar nesse trabalho, assim, está me fazendo muito bem. Ah, e aí eu estou dando 30 horas lá, né? A gente continua trabalhando online, meio, a gente não dá aula, a gente produz conteúdos, né, para ir para a Rádio EJA, que você foi uma das entrevistadas, muito, muito bacana. Maravilha, foi bem E gostoso. aí, tá sendo muito legal fazer esse trabalho, assim. E, e como na EJA, né, que a gente assim passa a ser essa coisa de editar vídeo, editar áudio, porque além da gente planejar tudo, né, e organizar os conteúdos, a gente tem que organizar vídeo, organizar áudio e publicar e tudo isso, né? Então enfim, é muito mais trabalhoso, né? E as aulas online, eu tenho. Então, como eu estou dando 30 horas na prefeitura, eu deixei só a quinta de manhã e a sexta para dar aula em casa. Eu não estou com tantos alunos assim, né? E então, que toparam fazer aula online comigo foram duas alunas e um grupo de mulheres. A gente segue fazendo aula. Agora, eu conto muito com a disposição delas, entende? Assim, elas estão numa disposição total, né? Porque rola um delay muito grande, né? Nessa coisa de se escutar. Então, por exemplo, a gente faz os alongamentos, faz os exercícios de respiração, e daí essa coisa de vocalize, por exemplo, eu vou com fone, elas também, eu vou tocando e elas vão cantando, eu vou abstraindo aqui o tempo delas, porque sempre chega para mim um pouco depois, né? Mas eu vou seguindo. Agora, o que é o canto mesmo, elas têm super se disposto a cantar a capela, assim, porque não rola de eu acompanhá-las no piano, sabe? Uhum. Porque é uma loucura, assim, porque eu toco uma coisa e elas estão cantando outra, então elas estão numa super disposição. E aí a coisa da técnica tem, assim, chegou com uma delas eu tenho assim, a gente tem um limite, né? Porque a gente não está porque tem, sei lá, também, a gente pode falar que a gente tem assim um acesso, mas ele é limitado, né? Porque como você estava falando, essa coisa do corpo para o canto é, é, é tudo, né? É. Então a gente não está no contato com elas e tem um limite, né? Então tem coisas que eu estou conversando com elas para a gente aprofundar quando a gente voltar na aula presencial, assim, para eu poder meter a mão mesmo, né? Porque dá medo de fazer alguma coisa e aí se machucar ou ensinar para o corpo de outra maneira, e é sempre mais difícil desensinar do que ensinar, né? Porque se o corpo entende um negócio e vai repetindo aquilo parece que vai ficando comum para o corpo e depois é Uhum. difícil de voltar. Então, tem coisas que a gente tá deixando para daqui a pouco, para dar uma aprofundada, assim, quando tiver no encontro presencial. E o grupo de mulheres, então, é uma disposição e meia, sabe?
porque o que eu tenho feito é fazer os arranjos vocais, eu mando para elas tanto as partituras como o áudio, o MIDI das partituras, como eu toco no violão e canto cada voz, né? Elas estudam a voz e só que a gente não consegue cantar ao mesmo tempo, né? Então o que elas estão fazendo é me mandar áudios delas cantando, a gente conversa. Então agora a gente está nesse momento, assim, elas me mandam áudio cantando a voz delas, de cada uma, né? E aí eu vou conversando com cada uma e eu cheguei a juntar as vozes, né? Editei as vozes todas juntas com o violão para elas ouvirem o arranjo com elas cantando, e que é super legal também, por um lado, né? Mas conversando algumas coisas que dá para a gente ir modificando, que dá para a gente ir ajustando, que, né, falo com cada uma particular, assim, né? A gente conversa na aula, conversa, todo mundo fala, assim, mas quando eu recebo um áudio, eu respondo para quem está me mandando, né? Olhar isso aqui, prestar atenção naquilo ali e tal, e vai dando uma, né? Vai chegando junto, assim. Ah, Mas tem sido surpreendente, né? Assim, eu fico um pouco tensa. Eu fico um pouco tensa porque eu fico me cobrando muito, porque é diferente, por exemplo, esse grupo de mulheres, que são mulheres incríveis, assim, que cantam super bem. Elas, quando eu faço arranjo para elas, elas vêm na minha casa e eu ensino no dia ali, na hora da aula, eu vou passando a voz para elas, né? E isso agora é muito diferente, né? Então eu tenho que gravar, então eu tenho que gravar sem errar nada. Eu não posso ficar mandando áudio errado, né? não pode mudar E de ideia, como é que é? não pode mudar de ideia, né? Opa, É, me não enganei. pode, cara. É. Então, assim, tem sido uma super experiência, né? Tem sido é uma lida muito assim, ela entra numa outra especificidade que é a especificidade do virtual, né? E aí, como não se frustrar, nem eu, nem elas, né? Por exemplo, tem nesse próprio grupo de mulheres, teve já duas que disseram, eu não dou conta, Uhum. né? Porque é muito complexo, porque quando eu encontro, imagina, aqui em casa tinha alguém que trazia um bolo, eu fazia um café, né? Porque é uma aula mais longa, uma aula de 2 horas, então elas chegam, a gente toma um café, a gente conversa, cada uma fala um pouco, aí a gente vai, a gente aquece, a gente faz uma inspiração, tem toda uma coisa de contato, né? Pela tela do computador, que você fica numa janelinha e não, tá, a gente até faz uns exercícios e tal, mas eu não consigo ouvir cada um, eu não consigo, né, assim, é meio frustrante, né, para elas às vezes também, mais do que para mim, né. Então, assim, é um momento que ele coloca um limite, né, na prática mesmo, e mas, enfim, né? Também, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Agora vai muito do como você está naquela. Que às vezes, mesmo tendo disposição, você não tem. A sua natureza não lida bem com aquilo, né? Uhum. Porque não adianta eu ter uma super disposição e a minha natureza não ser irmã desse negócio, né? Porque precisa ter uma irmandade para você ir bem, né? Com o virtual, assim, que é uma coisa muito louca, né? E que não é todo mundo que tem, e aí eu acho que ainda mais, assim, a nossa geração e mais para cima, né? Uhum. É mais, eu acho que é mais complexo. A gente foi ter esse encontro com a internet, sei lá, no fim da graduação, né, Verinha? Foi. A gente ainda ia xerocar coisa na biblioteca para, Muito. mesmo tendo computador, né, escanear para enfiar no pendrive, no disquete, Disquete. não sei o quê. Cara, era assim, era o começo daquilo, a gente tentando entender. Hoje a gente já era adulta, né? Então, a gente tem uma outra relação com a transmissão ou com a compartilha, né? Da,
Com essa da coisa. cultura mesmo tecnológica, né? A gente migrou para isso, né? A nossa geração migrou para isso e a gente tem uma dificuldade enorme. Eu não sei, Ive, como é que você encara isso. Eu particularmente sou uma pessoa que tem muita dificuldade mesmo para lidar com tecnologia. E aí é engraçado porque eu lido um pouco com as coisas igual receita para crescer cabelo, sabe? Alguém falar para mim, olha, compra aquele cabo assim, assim que é bom. Aí eu vou lá e compro. Mas não sei exatamente o que estou fazendo ainda, né? Mas por um lado, Sim. assim, eu tenho encarado como talvez uma outra, uma abertura de outras possibilidades, sabe? Porque eu tô com um aluno na Espanha, tô com uma aluna na Alemanha, que isso antigamente era impensável, né? E aí essa procura partiu dessas pessoas mesmo, que são pessoas que moraram aqui, foram morar fora do Brasil e tal. Sim, sim. E tem sido complicado, como tu falou, essa coisa de você trabalhar dentro de uma outra lógica que está para além do que a gente podia imaginar, né? Eu acho. Então, tem essa coisa de tu faz a aula desse jeito que tu falou, pelo menos comigo tem sido assim, né? E isso testando 500 mil plataformas, né? Mas assim, faz a coisa como tu falou, aí obviamente eles cantam ali, eu não escuto, e aí a gente testa programas de gravação, e aí a gente testa mil e uma Uhum. coisas, né? Mas é isso, sempre eu mando o vídeo fazendo exercício e eles mandam o vídeo de volta fazendo exercício para eu Sim. ver como é que tá rolando. E aí a gente não sabe muito bem onde é que isso vai dar, porque a gente nunca imaginou que a gente fosse trabalhar assim, né? É. Uma loucura. E eu acho que é isso mesmo, Verinha. Eu acho que isso que você fala é super legal, porque ela abre essa possibilidade, né, do encontro de que não seria possível se não fosse por esse meio, né, midiático, assim, virtual. Eu acho super bacana. Acho que isso é um ganho, assim, também, que abre possibilidades, né? E então tem isso, né? Tem o que é muito bacana e tem o que aparece de desafio, né? Para a gente lidar com eles. Com Eu, na certeza. verdade, continuo aqui na celular e computador, entendeu? Eu tenho realmente muita dificuldade com a coisa, não é nem tecnológica, não, mesmo de plugins e coisas assim, mas eu acho que tá na hora, já faz um tempo que eu venho pensando nisso, de começar a olhar para isso com um pouco menos de medo, assim. Eu tenho medo, assim, parece que as coisas são muito complexas, né? Olha que nossa, já trabalhei bastante, né, com essa coisa de passar som, mas eu acho que é diferente essa coisa de você chegar num teatro e plugar os cabos e faz né, e faz em linha e faz não sei o que lá. Porque aí é uma prática que você vai ali meio na. Agora, essa coisa de estar em casa e acoplar isso naquilo e abrir isso com aquilo, não deve ser assim esse bicho, mas eu realmente não, não Não. tenho. É meio mitológico assim para mim ainda, sabe? Aham. E eu acho que é um bom momento para experimentar, para perder o medo, né? Para se informar e saber como é que rola. Porque é isso mesmo, a gente, né, testa, vamos testar por Skype, vamos testar por Meet, vamos testar por WhatsApp, a gente fica mudando a plataforma para ver se a gente encontra alguma que dê um pouco menos de delay, ou coisa assim. Aham. Mas é bacana, a gente está se adaptando. Na última aula, inclusive de sexta-feira, de uma das minhas alunas, eu peguei o violão para tocar, porque ela escolheu uma música super bonita, né? E eu fui brincar no violão, e eu fui tocar e ela já se empolgou, ela já pegou a flauta, ela já cantou. Então, assim, a gente vai se adaptando com esse tempo também, esse vácuo de tempo, esse tempo que não é tempo, né? Então, eu toco porque eu acho que ela escuta no tempo e vai tocando ali no tempo que ela está escutando. Para mim, chega atrasado, entende? Mas A gente, vai rolando um barato, né? a gente Eu tem que acho escrever um artigo sobre o delay, né? é
Total, cara. Um artigo sobre o delay, porque essa coisa da comunicação, eu acho que é um grande desafio para esse momento, sabe? E esse delay parece que, por exemplo, agora que você vê um pessoal aí que era bolsominion arrependido, você fala assim, poxa, que delay, né, Que meu delay. filho? Caramba, rolou um super delay aí, Maior né? delay da. Então, Que plataforma é então a essa, gente né? de plataforma foi essa que você usou, né? Mas, enfim, eu acho que a crise da comunicação, né? A crise da. Enfim, acho que a gente está nesse tempo, nesse desafio, está ali, né? Passo a passo com isso aí. E eu acho que a gente vai ter mais é que aprender a lidar com isso, porque acho que isso vai rolar por um tempo ainda, né, Verônica? Não sei como é que você está sentindo isso, assim. Não, acho que estou sentindo da mesma forma. Acho que a gente tem que ir se encaminhando para esse tipo de trabalho também com uma possibilidade concreta, né? Já está aí, já está rolando e não sei ainda também assim o que o futuro nos reserva, mas eu acho que a gente tem que encarar de frente esse, como é que tu falou essa mitologia aí, esses seres mitológicos aí e mandar ver. Mana, olha só, resgatando um pouco aquelas nossas conversas, assim, porque a minha pesquisa de mestrado foi com professores de canto popular, né, processos de formação e práticas de ensino de canto popular aqui em Florianópolis, e a IVE foi uma grande colaboradora aí desse Hum. trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre a sua forma, né? Vamos tratar assim de forma particular, né? Sobre a sua forma de cantar e o que que tu acha que na tua formação contribuiu para que você encontrasse o seu canto, a sua forma de cantar. Muito complexo? Verinha, não, vamos passo a passo, sei lá, vamos ver, vou tentar ir falando assim. Eu acho que nós, né, assim, né, na nossa geração, eu acho que é muito comum a gente ter sido educada vocalmente, assim, no canto lírico, né? Todas nós que começamos um estudo de canto começamos no canto lírico, não tinha naquela época professor de canto popular, pelo menos não que eu soubesse, Que a né? gente, a gente Não é, tinha. é o que se chama tecnicamente de professores de primeira geração, né? É verdade. Aí, A gente é pois é, jurássica, porque agora tu então, vai ali, aprende cantar rock, aprende cantar, né? isso. E a gente era um tal de, além de ser um tal de adaptar o lance, era um tal de lutar por um espaço, porque cantor popular também era uma coisa rela, né? Vamos dizer assim. Nem O cantava, cantor né? popular nem cantava, né? Uma coisa assim, porque tinha um pouco desse negócio, né? E aí eu me lembro que, porque mesmo antes de entrar na graduação, eu fiz aula de canto com uma cantora chama Cida Moreira, que ela é super conhecida, né? Mas tem muita gente das novas gerações aí que não conhecem. Eu era super fã da Cida. Sim. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu consegui fazer aula com ela, mas ela era canto lírico, né? A gente estudava áreas e coisas assim. E quando eu entrei, né, quando a gente entrou na graduação, a gente continuou estudando canto lírico, mas assim, o que eu fui percebendo é que a coisa de adaptar, porque tem uma coisa do funcionamento dos lugares, assim, né, dos ressonadores, e, enfim, que é legal, você não perde por estudar canto lírico de jeito nenhum, né? Agora, quando eu fui fazer aula, ai meu Deus, como é que é o nome dela? Que é uma professora, ai que vergonha, não vou. Samira, a Samira, Verônica? Sim. Ela mudou para mim, começou a me ensinar uma outra técnica diferente, que era da técnica italiana, que a técnica italiana você
põe para dentro, né? Então, você tem um apoio, que é a mesma técnica de apoio, né? Mas que, em vez de quando você vai expirar, você vai botando para dentro, na técnica alemã você vai soltando para fora, abrindo espaço, né? E, nossa, aquilo para mim foi ganhando muito mais sentido, sabe? Porque essa coisa de se expandir e tal. E aí, com a minha pesquisa da voz no teatro, né? Que vem lá de Stanislavski, Grotowski, Barba, hoje, né, que tem essa vertente aqui no Lume, aqui no Brasil, que tem, bom, que tem, né, essa coisa do grande ressonador e, enfim, dessa coisa que se expande, eu fui achando que tinha muito mais a ver, sabe? E porque, inclusive, a ideia do corpo no canto lírico, ele é muito, você toca em órgãos, você toca em, como é que é? O aparelho respiratório, fonador, o articulador, são aparelhos, mas assim parece que isso não está acoplado num corpo, que está acoplado numa subjetividade, que está acoplado numa circunstância, que está acoplado, né, e lida com afetos, né? E lida com Uhum. memórias e assim separar a voz desse lugar, né? Porque eu acho muito maluco tudo isso. Então acho que o viés de também tocar, chegar na voz através do teatro, ele me deu um pouco de, ele me trouxe o corpo numa presença muito mais efetiva, né? Não só efetiva, mas uma presença efetiva mesmo, como um ato, né? Você efetua mesmo, você age, você atua com a voz, né? Então não é você reproduz mais um canto, né? Não é uma reprodução, é um ato, né, de se colocar. E essa semana, inclusive, eu estava conversando com uma aluna e eu vou percebendo, assim, é interessante, porque daí eu estava conversando com ela, assim, é interessante, porque tem um mito que parece que o lugar do canto é das cantoras e dos cantores, né? O lugar do canto é para eles. Quando o lugar do canto é das humanas, dos humanos, o lugar do canto é para qualquer um que deseje cantar, entende? E se apropriar desse lugar também é um mito, né? Então, assim, romper com isso e dizer, olha, a princípio todo mundo canta, sabe? Agora, você perceber né, assim, perceber o que quais são as possibilidades que você tem com a sua voz e com a sua voz, e não com a voz do outro, né? Com as referências, porque às vezes, poxa, eu queria muito cantar como fulana de tal, mas fulana de tal tem uma concepção óssea e completamente diferente da minha, o meu timbre eu vou morrer e nunca vou estudar e nunca vou cantar que nem ela, né? Então, assim, perceber qual é a minha voz e que possibilidades eu tenho com ela, eu acho muito interessante, mas sem esse medo de me apropriar desse espaço, né? Que é cantar. Então, ixi, me enrolei toda, né? Não, não, mas manda ver, manda ver. Não, mas eu acho que é isso, entende? Então, assim, o que veio me interessando, e não só no canto, mas na voz, é sobretudo esse lugar da ação vocal, né? Do ato, porque a gente tem isso, né? Não, apesar, além do canto popular ser posto, agora já muito menos, mas a gente tem essa coisa do canto popular meio marginal, a gente ainda tem esse lugar do canto para cantor, né? Quem é que Uhum. pode cantar? Porque a gente também vem de uma educação que, assim, cala a boca, menina, né? E aí, mulher, então, porra, aí danou-se, né? Mulher, então, poder falar é um horror, né? Quando é que uma mulher tem voz de fato, né? Então, assim, essa coisa da voz e de se apropriar da sua própria voz, de encontrar, né? Porque isso que eu estava conversando, assim, o espaço, às vezes, ele já está aí, só que a gente não acredita nisso, né? Você não precisa Uhum. pedir licença para cantar. O espaço do canto ele já é dado a todos, Sim.
né? Agora você de fato se presentear, dizer assim, sim, isso é meu, né? Eu posso, é complexo, né? Então eu acho que os caminhos, então tem toda uma coisa de técnica, de você ir ajudando a pessoa a entender como não se machucar, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, né, vai chegando um momento que você pode falar, isso é um comportamento, né? Ah, isso é um glissando, né? Aí você pode começar a experimentar, vamos fazer cortamento aqui, vamos fazer um drive ali, ou vamos experimentar, né? A gente vai brincando assim com o tempo, né? Que a pessoa vai chegando mais perto. Agora, eu acho que abraçar a voz, né, e você realmente se apropriar do que é seu e acreditar que aquilo tem lugar no mundo, você não precisa pedir licença para que essa voz soe, é um lance. Olha, nega, eu sem dúvida compartilho contigo da mesma opinião. Penso que assim o canto está aí para todos, como tu disse, né? Já viver de canto é uma outra história, daí o buraco é mais embaixo, né? E paga-se um preço que também pode ser pago por quem quiser, né? Mas a gente sabe o quanto custa viver de música ou né, viver de voz né, enfim, no Brasil e tal. Mas o que tu disse ali que eu achei interessante foi essa coisa de se apropriar mesmo da própria voz, né? De como trazer à tona a própria voz. E aí eu acho que entram questões que estão para além desse sistema muito cartesiano aí no qual a gente aprendeu aí, né? Da separação de respiração, apoio e tal, e não sei o quê, e fisiologia e músculos e enfim, isso tudo que tu falasse que a gente sabe que é tudo separado, né? Num estudo técnico fisiológico, né? Mas que na verdade isso tudo é uma grande complicação, assim, né? Porque você tem uma pessoa lá que de repente foge totalmente aos padrões, porque tem uma personalidade X, porque teve uma educação X, né? Eu me lembro que quando eu estava lá escrevendo e tal, eu fiquei pensando em algumas categorias assim de coisas que eram comuns a todas, né? A todas vocês que foram minhas colaboradoras aí da pesquisa. Tinha a questão da música no ambiente familiar, que eu acho que é uma coisa super importante no processo formador de um cantor e, no caso de vocês, de um professor de canto, né? Tinha um super estímulo da prática mesmo, né? Ó, participação das minhas cachorras especial. Voz, É, vocalizando, projeção vocal da projeção vocal estopa. total, apoio corretíssimo. Muito correto, a gente tem que dissecar para ver como é que elas fazem, né? Exatamente. Então, mas é isso, tinha essa coisa da prática musical, enfim, Não, eu acho que das eu acho que adaptações, todas vocês adaptaram conhecimentos do canto lírico para o canto popular, né? E como é que a gente fez isso, né? A gente, porque também me coloco na mesma situação, né? Como é que a gente uhum. fez isso, né? A partir de que elementos a gente conseguiu fazer essas pontes, né? E eu não sei tu, assim, mas que tipo de público que costuma te procurar para fazer aula de canto contigo? Nossa, Verônica, todo tipo, Tirando a parte muito todo específica que é de voz para teatro, que eu sei que tu faz, mas digamos assim, a voz para o canto, como é que é essa. Eu acho que assim, eu acho que vem tudo que é desejo, né? Eu acho que os mais diversos assim, né? Tem gente que tem desejo de cantar como uma experimentação para a vida
sabe? E tem gente que tem desejo de usar isso no seu trabalho, né? Uhum. Seja de teatro, seja de canto, assim, porque tem gente do teatro, né? Da dança que vem, né? Procurar para fazer aula de canto também, porque é uma demanda, né? Também do trabalho deles, assim. Agora, vem de tudo, assim. Tenho um grupo que eu adoro, que não está fazendo aula agora, que é um grupo de pessoas mais velhas, assim, que a gente canta seresta, entende? Então é reunir, cantar. E são pessoas que ouviram rádio, né, Verônica? Que não tinha televisão, entende? Em que então ouviam rádio o dia inteiro. Então eles cantam lindamente, sabe? Então o que eu faço é organizar umas vozes, fazer uns arranjos. Eu nem dou aula de canto para eles, É quase que assim, uma sabe? direção musical, né? Porque você vai pegar uma pessoa de 70, 80 anos, que canta a vida inteira lindamente, com aquela voz de rádio, vai falar, não, você tem que apoiar assim? Não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou, a gente faz os exercícios de respiração, a gente faz, eu falo sobre o apoio, a gente brinca um pouco com isso, né, de fazer tal, acordar o diafragma e tal. Outro dia até uma filha de um deles, que também é minha aluna, estava falando que ele foi fazer o exame de eletrocardiograma e ele teve que repetir o exame porque quando ele foi respirar, ele fez essa respiração abdominal, né? E aí o médico falou: não, você tem que respirar no peito aqui, né? E não aqui embaixo. Aí ele falou: é que eu sou aluno de canto. Muito engraçado, Bonitinho. bonitinho. Então, assim, claro que a gente conversa sobre isso, não vou também, né, dizer não. Mas, assim, não é uma coisa que eu fico. Eles já cantam a vida inteira. De repente, né, agora nessa altura que querem mais é se juntar e cantar, vou ficar eu. Não, mas vamos voltar aqui. Eles têm um super ouvido musical e eu aprendo muito com eles, né? Então tem um lugar que também é esse, né? O lugar de uma troca incrível. Eu, E tu estava falando, aí eu estava pensando que, na verdade, a gente, e, e aí tenho certeza que a gente compartilhou esse tipo de aula, por exemplo, né? Que a gente estudou numa época e com profissionais que tinham um procedimento muito invasivo, muito, não é? Não sei, tu vai me muito. entender, porque assim, ó, a gente tenta invadir o mínimo possível, E assim, dava aquele medo, ser. né? Dava. Não, porque tu aprende a fazer uma cara, não sei tu, mas eu aprendi rapidamente a fazer uma cara. Qual é a cara para cantar com aquela voz? Aí tu já montava a Aham, cara, entendeu? Eu aprendi a fazer carão muito cedo, assim, para me safar, né, de aham, certas coisas, né? Então vai cantar. Eu já meti toda aquela cara de cantora, daquelas cantoras que a gente não, enfim. Teve uma cena sim, comigo, Ive, muito engraçada, que eu fazia aula com Massami Ganeve, uma assim, super cantora, maravilhosa, perfeita para mim, né? maravilhosa, Sou sim. muito fã dela. E é muito engraçada a nossa comunicação, era muito engraçada, assim, enfim, tiveram vários episódios, né? Uma vez eu cantava, ela ia dar aula para mim na minha casa, né? Eu cantava assim, Aham. fazia os vocalizes, e aí eu olhava para a estante assim, aí ela olhou para a estante, ela estava tocando, ela olhou para a estante, aí ela viu que tinha um adesivo da Hello Kitty que a Gabi tinha colado, que a Gabi era pequena. Aí ela falava: Isso, Verônica! Mata Heroquito! Mata Heroquito! Aí, olha, aí a gente viajava depois em turnê com polifonia, ela falava: Não, não, Verônica, Heroquito tá aqui. Apontava pro ar-condicionado do quarto do hotel. Assim, onde é que tava Heroquito? Eu tinha sempre que achar Heroquito para matar, entendeu? Meter Gente, que a. loucura. É. E teve uma cena também hilária, assim, com a Massami, que, tipo, eu cantava, aí eu fui pegando o jeitão, né? Pra fazer o que ela esperava, eu queria tanto agradá-la assim, que eu Sim, fazia de tudo para conseguir chegar naquele ideal ali sonoro, e também porque o trabalho que eu fazia na época exigia isso de mim, né? Aquela colocação de sim, voz ali para polifonia e tal. sim, E sim. aí, e aí quando a gente ia pro repertório, cara, aquilo não fazia o menor sentido para mim.
o menor sentido, Uhum. entendeu? De tu cantar aquelas arietas, aqueles negócios. Eu não tô. Não, não tô fazendo uma crítica ao gênero musical, a nada disso, assim. Porque eu acho que tem gente, Massami, por exemplo, é uma mulher que quando ela abre a boca para cantar, eu me enlouqueço, assim, é Não, a gente maravilhoso. tem várias cantoras líricas aqui mesmo na cidade, Sim, fantásticas, né? mas é aquela coisa da congenialidade, assim, não tem absolutamente nada a ver comigo. Sim. Então ela pedia para eu cantar aquilo e não saía, parecia flor de plástico, né? Não conseguia cantar, não conseguia cantar. Aí um dia ela insistindo muito comigo nessa coisa do repertório, e eu pedi para ela assim: será que a gente não pode fazer só a técnica? Porque a técnica me ajudava bastante, né? Não, mas tem que cantar, porque você é técnica, o repertório é a técnica colocada em prática, vamos lá, não sei o que. Aí eu fui, vamos lá. Aí eu cantando lá uma coisa daquelas que eu não consigo me lembrar assim, e eu tentava e não saía, eu tentava e não saía. E eu me lembro que um dia eu fiz a coisa mais caricata e ridícula que eu consegui fazer para mim, entendeu? Na minha concepção, eu, sabe, meti muitas intubações Sim. assim no meu corpo, aquilo soa muito. E cara, quando eu abri a minha boca, ela falou: "Isso, é isso". Eu falei: "Cara, não é possível". Não é possível que eu vou ter que fazer isso para. Enfim, realmente Sim. não tinha, assim, né? Da mesma forma que não é todo mundo que se vê cantando samba, não é todo mundo que se vê cantando Sim. outras coisas, né? Sim. Sim. Agora, eu acho que é interessante, assim, porque você falando, eu me lembro, né, que a gente, né, passa. É muito interessante, é muito gostoso esse trajeto, né? Porque a gente passa por algum. Na verdade, eu só tive professoras, nunca estudei com professor de canto. Eu estudei com um E aí, terrível. Depois te com conto. quem? Conto em off. Estudei com um terrível em São Paulo. Terrível. Ah, tá. Não, eu nunca, eu só estudei com professoras. E eu me lembro que tive, na época que a gente podia, acho que a gente podia fazer canto eletivo, não era isso, na Sim, sim, graduação? sim. É. Aí, quem dava canto naquela época era a MIG. Ai, eu não peguei aula com a Mig. A MIG. E a MIG era uma figura, porque assim, eu não estou dizendo, porque assim, é legal para não confundir. Porque como eu queria cantar, eu queria ser cantora, e eu já cantava no teatro, na verdade eu nem sabia que um dia eu ia ser cantora, eu cantava no teatro. Né? E como eu cantava no teatro, a MIG tinha uma rigidez, né? Porque era como eu ganhava meu dinheiro, como eu vivia, né? Então, assim, tem um rigor que eu acho interessante, sabe? Essa pessoa precisa de fato desse instrumento para viver. Então, eu não vou ficar aqui brincando com isso, né? Então, tem um certo rigor que eu acho interessante, né? E a Mig, ela era louquésima, né? Assim, eu aprendi muito com a Mig. E ela dava canto popular. E ela era uma fera, ela era bravíssima, mas aquilo me deixava atenta, sabe? Me deixava. E ela dava canto popular, né? Então, eu acho que tem isso, assim. Eu acho que tem um lugar que também eu acho que a gente, né? Que eu acho que era isso que você estava falando, assim. A gente recebe uma diversidade de desejos, assim, né? E aí, para cada um que chega, a gente adapta, né? Porque não tem sentido você trabalhar com alguém que de fato é cantor, ou que né, tem e ficar fazendo a pessoa perder tempo, assim, de ficar olhando o repertório só e tal, ao mesmo tempo que não tem sentido você ficar adentrando em técnica, para uma pessoa que está ali porque a semana tá danada, ela está cansada, ela quer cantar e quer Exato. só quer, sabe, quer ser acompanhada no piano, quer tomar um café, quer tomar um chá, quer ir ali na janela, entendeu? Assim, é muito diverso. Então, eu acho que entrar na frequência, sacar os afetos e tal, né? Também tem isso, né? Então, essa é muito interessante porque essas duas alunas que estão comigo agora, eu falei para as duas, né? Eu falei, agora vamos fazer um repertório para fazer um show, né? Porque chegou né? Que são pessoas que cantam
pra caramba, entende? Então vamos trabalhar repertório e a gente vai pegar coisa por coisa e vai olhar os detalhes de cada uma, o que trabalha com cada uma. Então, assim, é um olhar muito mais específico, a gente mergulha muito mais. Então, elas, né, eu sinto que elas trabalham em casa durante a semana muito diferente de que alguém que vem aqui para cantar para ser, sabe, para ter um prazer, um momento ali de cantar, porque cantar faz muito sentido, faz muito bem e tal. Então, são desejos muito diferentes, né? Acho que e tudo é maravilhoso, né? Compartilhar todos esses momentos é muito gratificante, né? É bacana, né? Então, e foi interessante que para essas duas elas me falaram: nossa, eu nunca tive coragem de falar isso. Eu sempre quis cantar, mas eu nunca tive coragem de dizer isso, né? Então é interessante também você falar agora vamos assumir agora que você canta, né? Porque não é tão simples, né, velhinha? Não, não é nada simples. Aliás, eu sempre falo que cantar para mim é igual ficar pelada, né? Porque você se expõe Pelada. tão absurdamente e, enfim, não é todo mundo que tem os Eu olhos de acho ver, mas a gente se expõe absurdamente, né? que se expõe E absurdamente. é, E é enfim, muito maluco. pode falar, amor, Porque desculpa. no teatro você tem essa coisa de que você também se expõe para mim, né? Acho que para Uhum. cada um vai ser outra história. Eu vou falar do que acontece para mim. Mas, assim, às vezes, eu nunca fui atriz, né? Eu já comecei no teatro. Quando eu fui fazer a escola de teatro, eu estava lá super fazendo a escola de teatro para ser atriz, já me botaram no elenco para cantar, né? No Teatro Vento Forte, o primeiro espetáculo que eu participei foi já cantando, né? E aí aquilo foi um grande barato. Mas nesse trajeto, quando eu estava lá tocando, cantando em algum espetáculo, que, meu Deus, essa personagem aqui, aí lá ia a Ive, né? Fazer a outra personagem. Poxa, você se baqueia, você põe um figurino, você entra ali naquele personagem. Então, você tem assim, não é você que está falando, né? Tem um. Claro que tem toda o meu barato lá, mas sabe, aquilo você tem. Você legitima como a personagem, né? Você tem um O canto aparato, não né, que te tem apoia. o canto não tem essa, é você ali, né? Você não cria uma personagem, pelo contrário, você arregaça, né? Você arregaça assim, você é isso, né? Se vira, né? Você se mostra, porque senão também você fica em casa, né? É. É tipo, essa sou Então, eu. Se você gostar, essa deixa sou seu eu, né? like. E é muito maluco, né? E É. tem isso, né? Esse lugar do sagrado, porque para mim, e também aí é muito para cada um, para mim tem esse lugar de sagrado, né? É um momento de compartilha que para mim é muito sério, né? Eu acho muito sério assim, receber as pessoas que saíram de casa para chegar aonde quer que seja, né? Para compartilhar esse canto, esse momento. Para mim, isso é muito sério, sabe? É, então é um lugar, é sempre sagrado para mim, né? É um lugar assim de muita seriedade. Então não tem como ir mais ou menos, É. sabe? Às vezes tudo bem, tem dias que você está mais, tem dias que tem uma variação de intensidades Às ali. vezes o dente dói, enfim, tu quebrou a Ou sua unha, tem filha está alguma com coisa. febre, É. sei lá, né? Sim. Ou seu, então não é assim, mas no geral tem essa coisa de você realmente fazer essa entrega, né? Fazer essa É. entrega porque é de verdade o negócio, né? É. E aí, com o tempo, a gente vai se ficando mais livre, né? Eu acho que eu fui ficando um pouco mais livre, assim, na exigência, né, Verônica? E Sim. aí eu acho que aí, assim, de falar com essas, né, com essas mulheres com essas pessoas, enfim, que começam a ir para esse lugar do canto e de dizer, cara, a coisa de você estar nesse encontro com a voz acabou, é isso. Se ela está mais assim ou mais assado,
dane-se, né? Mas assim, se aproveita nesse momento, assim, que... Então eu acho muito legal, assim, ter... Não, ia dizer que pô, a gente é privilegiada também de poder acompanhar esses processos, né? Porque são desabrochares, assim, enfim, são coisas bonitas que acontecem, né? Enquanto a gente está ensinando, a gente também vai aprendendo com as pessoas, que cada um traz uma coisa diferente, né? Um desejo diferente, como tu falou. E essa coisa também de estar na ativa musicalmente, acho que também nos favorece muito, né? Não é uma tônica, nem todo profissional que ensina canto atua como cantor, e eu acho que isso é uma coisa que é um diferencial, acho que em ti, em mim, em algumas outras pessoas que a gente conhece, né? É, eu, particularmente, tu estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? Além de me, de me de ter essa responsabilidade com o sagrado, que é cantar, que é você levar coisas boas para as pessoas que saem de casa para te ver e tal, né? Que você mobiliza sentimentos e energias ali, que a gente sabe que isso acontece e tal. Eu tenho uma baita de uma responsabilidade, porque trabalho com samba, então sempre que abro minha boca para cantar, tenho plena consciência, assim, de tudo que tem por trás daquilo que eu estou cantando. Quer dizer, nem tudo, né? Mas o que eu alcanço, assim, né? Do que aconteceu para que eu pudesse estar ali naquele momento cantando samba e ganhando meu cachezinho ali. Então é um balaião assim, né? Que a gente carrega, muita coisa, muito sentimento, tem uma carga muito grande e muito assim eu carrego e eu empunho essa bandeira numa boa. Sei que tu também faz isso de uma forma lindíssima com teu trabalho, né? Com essa coisa da cultura popular que tu, desde que a gente se relaciona, se conhece, tu já tinha esse trabalho de pesquisa, né? E sei de coisas lindíssimas que tu já fez e tal. Queria que tu falasse um pouco, Ivi, se possível, dos teus projetos musicais, talvez de alguma coisa que tu já fez, que tu acha legal compartilhar com a galera e alguma coisa que tu tenha daqui para frente pensado aí, o que que tu tá aprontando musicalmente? Ai, Verônica, nossa, quanta coisa, viu? Porque eu acho que tem, é engraçado porque tem um lugar assim para mim desse métier que eu tenho assim um carinho, sabe? Que é uma coisa muito carinhosa que eu tenho, mas é como se fosse outra vida, entendeu? Nossa, naquela vida passada eu fazia assim, eu vivi isso, vivi aquilo. Mas são coisas que estão aqui, que estão vivas, né? Mas para mim o Cravo da Terra foi uma escola para mim. E eu saí da universidade achando que eu não podia